Você precisa resgatar seu filho ou sua filha das telas? Essa conversa é pra você. Fala galera, Dizascope, eu sou Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus. Queremos nos parecer com Jesus em tudo, inclusive na nossa saúde mental, e a nossa relação com as telas passa muito por isso, ou melhor, a nossa saúde passa muito pela nossa relação com as telas. Então, essa conversa é extremamente urgente e necessária para você. Vem com a gente para o podcast de hoje. E que alegria ter aqui minha convidada de honra, Cassi Tardivo. Obrigado, viu, pelo privilégio de vir aqui, pela honra que você nos dá em nos atender. Que bom, é um privilégio todo meu, né? Poder falar, distribuir a palavra, conhecimento. Então, uma honra para mim também. Muito obrigada pelo convite. Que todo mundo que ouvir seja tremendamente edificado, aprenda e coloque em prática. Amém, amém, amém. Cassi é psicóloga, psicopedagoga, são mais de 25 anos já de experiência na educação, transitando na educação e na saúde. E agora escreveu o livro Resgate Seu Filho das Telas, Vença a Dependência Digital e Restaure o Vínculo Familiar. Cassi, me conta por que você se interessou por esse tema, o que te fez despertar para essa dor, para essa temática? Sim, eu sou pedagoga, né, também psicóloga e trabalho nisso desde 92. Então, fui trabalhando com famílias cada vez mais relacionadas, né? As crianças, adolescentes por muitos anos, hoje já tendo mais adultos. E ouvindo, essa escuta clínica traz muito repertório para nós, né? Tanto da sala de aula, a escuta da sala de aula, as questões que atravessam os alunos num contexto de sala de aula, ver as demandas que tem dentro de uma escola. Então, eu atuei em todos esses lugares. Em 2014, eu trabalhava numa associação maior com 3.000 crianças. E aí eu comecei a perceber o impacto do uso excessivo das telas, não só no comportamento infantil, no prejuízos ali que eu percebia da criança e do adolescente. Então eu tinha escolas de crianças menores, como tinham projetos assistenciais que era o Centro da Criança e do Adolescente, o Centro da Juventude. Eu já identificava uma certa baixa motivação para o engajamento acadêmico, para o pensar, para o fazer, para o realizar, como eu via também os pais pouco motivados para esse engajamento intencional na educação dos filhos. E comecei a identificar tudo isso junto com aspectos da adultização e sexualização precoce. Aí comecei a ver quebra de paradigmas nos valores. Uma das habilitações que eu fiz na pedagogia foi sobre o desenvolvimento moral. Então, estudei sobre ética, moralidade, o desenvolvimento na infância. Aí aquilo tudo na minha cabeça, falei, bem, qual é o agravante disso tudo? Telas. Então, comecei a estudar mais sobre isso, seguir educadores, né, e professores na área, em diferentes universidades brasileiras, e aí abriu uma especialização, a primeira no Brasil sobre dependência tecnológica. Fui lá e fiz com todo mundo que era referência no assunto. E tem tudo a ver com os dados empíricos que eu estava percebendo em campo. Então, vendo o comportamento, depois estudando, me apaixonei. E hoje eu tenho entendimento de que toda fonte de conhecimento e sabedoria vem do Senhor para nós. A palavra diz que dele é o querer e o realizar. Então, tudo aquilo que nos inquieta também é um lugar onde Deus deseja nos usar.
Então, aquelas inquietações que eu tinha sobre o impacto disso na família, sobre a quebra de valores, a quebra de vínculo, o isolamento dos filhos dentro de casa, o esfriamento espiritual, o secularismo e mundanismo dentro da família cristã, eram inquietações tão fortes dentro de mim, o Senhor queria me usar nessa questão. Aí mergulhei de cabeça, estudei, né? Estudo muito, eu gosto muito disso. E aí tentei condensar fazer uma curadoria do material secular que nós temos, né? Com a fé. E nessa curadoria nasceu o desejo de escrever sobre isso. Então, o livro é esse bebezinho que nasce Tem desse dessa lugar. indignação, dessa Isso. inquietação, dessa dor e por ver. E você viu, talvez, a última geração que não era digitalizada, assim, desde o berço. Sim. E dentro da sala de aula viu essa transição. Então, foi mais palpável ali, observável, ver que havia uma diferença significativa em quem vinha desse contexto Sim. de uma educação já extremamente digitalizada para quem vem da minha geração, por exemplo. Eu estava na Sim. escola ali nos anos 90. 80, 90 já 80, estava 90. E aí é uma diferença muito grande. discrepante. E dentro dessas diferenças, se a gente pudesse citar 3, assim, das que… Ó, isso aqui é muito diferente do que era lá nos anos 90 para o que é hoje, pensando no contexto de sala de aula. Eu penso que não sei se eu posso usar esse termo, mas eu vou falar de uma linguagem bem aberta para que se torne compreensível a todos. Eu acho que a preguiça intelectual. Preguiça intelectual, interessante. Pesado, né? Gostei desse termo. A educação para todos é algo novo no Brasil, da década de 60, tudo isso, né? Então, eu nasci finalzinho da década de 70. Para nós, a escola era um lugar de ascensão social, de qualificação, mas de melhora financeira, socioeconômica. Você tinha que entrar na escola e fazer tudo aquilo para ascender financeiramente, profissionalmente, tudo mais. Então, as crianças, elas ingressavam dentro da escola com essa fala, com essa intencionalidade. Na hora tem que estudar, senão isso aqui, tem que se esforçar. Tinha uma cobrança por performance e desempenho acadêmico, porque aquela era a escada para muitos. Certo? Nossos avós, nossos bisavós, muitos não tiveram oportunidade de terminar a escolarização como ela é oferecida hoje. Do ensino infantil até um doutorado, enfim, pós-doc, né? Eles paravam no 4º ano, 5º ano. Então, nós éramos aquela esperança. Com a globalização, a digitalização, o impacto da internet, a escola desocupou esse lugar. A escola deixa de ser esse lugar. Ela não é essa escada que vai levar todo mundo para essa realização profissional financeira. O mundo mudou, a tecnologia abriu o mercado de trabalho, novas frentes, independente da sua carreira acadêmica. Então, a escola passa por esse impacto. O aluno que ali ingressa, ele já não tem nem essa cobrança familiar, nem essa visão. Então, a internet, ela impacta o sentido e o significado de existência. As narrativas, os diálogos que percorrem ali, elas constroem um novo sentido e significado de vida. E esse sentido existencial está dentro do aluno que está ali dentro. Então, ele não tem mais vou estudar isso aqui porque isso aqui é tudo. Não, não é tudo, muito pelo contrário. Então, óbvio, a escola vai ter que passar por uma remodelação de currículo, de modelo, de tudo isso também, né? Porque o mundo mudou e muda também, mudam as suas instituições, mas daí eu vejo uma desmotivação, um desinteresse. A escola cobra coisas que a sociedade dá de outras formas. Então, nós estamos passando por essa ruptura, por esse momento de ruptura, de disrupção entre tudo isso. E nós vamos ter que repensar algumas coisas. Muito bom. Então, essa preguiça intelectual, essa desmotivação. E aí você mencionou um termo que agora nas últimas semanas ganhou uma relevância, uma projeção muito grande, que é a adultização, né? O Felca, o influenciador, fez um vídeo
muito sério, alertando e teve um impacto muito grande. Como que você enxerga isso? Como que você tem acompanhado esse processo de adultização? Eu vejo isso, é uma coisa que eu faço também desde 2013, porque dentro, né, da escola você vê isso. Crianças levando batom, maquiagem, querendo ir vestidas. Isso já é o impacto da adultização e sexualização precoce. Agora, posso jogar uma bomba aqui também? Por favor. Né? Eu até vou gravar depois um videozinho especificamente para isso, mas a adultização e a sexualização precoce, ela é algo que precisa ser visto. Ele colocou isso, expôs isso, tratando da rede, né, de pedofilia e todo esse mercado, quanto custa um corpo no mercado negro, né? Mas vamos lembrar que se isso é feito na dark web lá embaixo, eles pescam na surface web, nessa camada onde nós estamos. TikTok, YouTube, que é tudo que ele expôs. Mas aí nós precisamos falar então sobre criação cinematográfica, as músicas, essa é a bomba. Não adianta nós combatermos a adultização precoce, a sexualização precoce só no mercado negro, na dark web, na rede de pedofilia, quando lá no nosso churrasco nós estamos ouvindo os funks e as músicas atuais e achando que tudo bem. Ouvir aqueles cantores, que eu não vou citar o nome aqui, com aquelas letras e tá tudo bem. Quando na praia as pessoas estão colocando nos seus radinhos aquele tipo de música, com aquele tipo de letra, que já vem sim, a gente sabe que já vem desde a década de 80. Nós precisamos combater isso, nós precisamos ser combatentes do ECA, que foi o estatuto criado na década de 90 para combater tudo isso. Então eu lembro que esses dias eu viajei, por exemplo, acho que foi Santa Catarina, e eu estava ali num barco, e quando eu entrei dentro de um barco, todo mundo com famílias, né? Tinha uma pessoa com uma caixa de som desse tamanho cantando esse tipo de música. Então, o que nós fazemos como sociedade? Então, a hora que eu já estava quase me levantando para pontuar, a pessoa acho que percebeu e parou. Então, a indústria do turismo, do entretenimento, precisa barrar esse tipo de conteúdo. Então, vou falar uma coisa bem feia, que se voltem aqueles locais específicos para esse tipo de coisa, que esse tipo de sexualização pública saia do meio público e volte para os seus lugares privados. Todo mundo sabe que existe? Sabe, mas que fique lá, longe das nossas crianças. Essa revolução sexual que vem se vendendo também degrada moralmente, degrada toda a sociedade. E aí nós vemos tudo isso aí rodando nas redes sociais, em todos os lugares. Então, a gente vai combater tudo isso como eu sendo um cidadão atuante nos lugares onde eu estou. Opa, nós estamos numa padaria, tem crianças no recinto, você poderia tirar essa música? Sim. Então, passa por tudo isso também. Sem dúvida, sem dúvida. E interessante como para imagens já existe uma série de proteções que obviamente a internet acaba dando acesso de forma equivocada. As telas acabam dando acesso a essa pornografia visual, mas a gente não faz nada com relação a essa pornografia musical. E a gente, por vezes, acha que o impacto dessa pornografia é menor, mas a música tem um poder, a música toca a alma, né? Mesmo música porque essas músicas são chicletes, elas grudam, elas viralizam, e o pedófilo, ele vai usar desse contexto também. Sim. Ou a gente acha que nesses lugares onde acontece tudo isso, que tipo de música se coloca? Meu Deus. Como é que você leva, pode falar pesado? Pode. Como é que leva uma criança pra cama? Não vai ser cantando, né? Louvor ou qualquer outra música. Então, eles induzem essas festas, são regadas a muita música para poder descontrair, gerar prazer e depois darem cabos aos seus atos macabros. Em escolas, a gente já
vê um acesso massivo a essas músicas. É o que nós temos combatido. Escola precisa ser um lugar de defesa, proteção da criança e do Sim. adolescente. De tudo isso, né? Sim. Mesmo porque muitos desses autores que difundiram a revolução sexual esquecem de contar que alguns foram presos, outros esquartejaram pessoas. Então o crime também estava às vezes muito próximo ali, isso não é divulgado, né? Meu Deus, meu Deus. Então fica um alerta pra gente enquanto igreja e enquanto sociedade, para que a gente olhe para essa questão da música, né? Essa questão da pornografia musical realmente é extremamente constrangedor e é algo que você não tem defesa, porque você consegue escolher o que os seus filhos estão vendo, não dando uma tela para ele. Agora, você tá num ambiente, você não tem defesa quanto a isso. Passa um carro com uma música extremamente pornográfica, nós estamos, de alguma forma, dentro desse contexto da adultização, da sexualização precoce. É necessário que haja leis, que haja uma atuação muito séria, né? A gente pode, acho, talvez, fazer denúncias nos ministérios públicos para que averiguem esses estabelecimentos. Quando nossa sociedade se tornou alfabetizada e letrada, a gente viu letras, outdoors, livros, jornais, revistas. Dentro da sociedade, cada vez ela foi se tornando mais alfabetizada e letrada. Então, quando nós adultizamos, sexualizamos, é porque tem se visto muito mais disso do que de outras coisas. Então, isso vai atingindo as crianças em cheio. No cinema também. Se a gente fala que criança não namora, como pode um conteúdo voltado para criança ter um contexto de ficar, beijar, namorar, gostar? Esse conteúdo não deveria estar ali. O combate à pedofilia vai muito mais além do que a gente tem. Muito mais, é profundo, né? Ele é a ponta do iceberg do ruim. Mas como é que isso foi ganhando espaço? Então começa lá, não sei se pode falar isso, o soft pornô. Então é o pouquinho, é o pedacinho, e aquilo vai entrando, dessensibiliza para essas questões. Só o beijo já não tem mais problema. Então vai dessensibilizando, banaliza o conteúdo, aí aumenta o conteúdo, faz conteúdo maior, pior, e aí vai tomando corpo social. Meu Deus, que sério isso, que sério. Então tem essa questão da preguiça do cognitivo, intelectual, tem essa questão da adultização, da sexualização precoce, da pedofilia que a gente tem visto e quantos estragos isso gera, e tem essa questão da dependência e toda essa questão do vício propriamente dito nas telas, que é algo que você aborda bastante no livro. E aí, acerca da dependência digital, por que acontece? Qual que é o mecanismo por trás dessa dependência? Quem que está interessado em manter os olhos dos nossos filhos e nossas crianças nas telas? Como que é isso? Foi criado para isso, né? Foi desenvolvido para que as pessoas precisassem. Eu vou nomear algumas coisas, né? A internet é o lugar onde nós trafegamos. As telas são os dispositivos eletrônicos que usamos. Então, são os celulares, as smart TVs, os tablets. Lá dentro, nós entramos na internet. Dentro da internet existem plataformas onde nós ingressamos, que são os cyberespaços. Dentro desses cyberespaços existem cyberculturas. Cada espaço tem uma cultura. Então, a cultura do TikTok é diferente da cultura do Instagram, que é diferente da cultura do YouTube, que é diferente da cultura do Discord. Então, nós precisamos também entender isso. São locais, são cyberespaços onde tem suas cyberculturas. E para oportunizar todo esse mercado digital, tudo isso precisaria ser muito atrativo. Então você deixa lá aquele modelo de revista, de vender espaço e marketing, e precisamos criar novos nichos de mercado, novos produtos de mercado. E aí foi se criando tudo isso, e os pensadores, os engenheiros, entenderam que precisavam dos psicólogos, dos neurocientistas, para que tornasse o consumo muito mais
intenso e gerasse essa dependência. Então, nós tínhamos os analógicos, os celulares analógicos, que eram de tecla. Nós tínhamos os telefones que você tinha que pôr o dedo e girar. Então, quando eu torno aquilo mais palpável, mais gostoso, tudo isso é pensado. Então, o touch screen foi desenvolvido para isso. Facilitar, deixar tudo muito mais gostoso, mais fácil, mais rápido, mais veloz. A tecnologia veloz, ela vem para isso, resolve mais fácil. Então, claro que eu vou fazer uso. Então, todas essas funções profissionais foram integradas para criar aparelhos e uma tecnologia que fizesse com que o homem necessitasse daquilo. Na verdade, nós não necessitamos, isso é o sentido de vida que nós estamos dando para isso. Nós, como homem e como sociedade, estamos valorizando isso. É como eu digo, né? Quanto custa uma caneca? R$20. Se eu te disser que foi o meu pai que deu antes dele morrer, muda o preço, muda o valor. Então, esse valor que nós atribuímos para a tecnologia, nós que estamos dando. Sim. Nós estamos atribuindo muito mais valor a isso do que aos contextos vivenciais compartilhados e analógicos. Vale muito mais eu sentar no sofá e maratonar uma série ou um filme por horas, porque eu estou cansada e sobrecarregada, do que ir num parque gostoso e brincar com os meus filhos por 1 hora. Essa atribuição de valor somos nós que damos. Esse escapismo, essa fuga, somos nós que significamos. Então, gera dependência por isso, porque ela foi criada para gerar dependência, existe uma lógica financeira e mercadológica por trás disso. Se acabar o petróleo no mundo, qual o bem melhor que a gente vai ter? Dados. Então, é o capitalismo de vigilância. Então, tem que tornar atrativo para captar os dados dessas pessoas, para ter um novo mercado. E nós atribuímos valor como sociedade a tudo isso. Sim, meu Deus, meu Deus. E no meio de tudo isso, tem adultos dependentes, crianças dependentes. E aí, sendo bem prático, como resgatar nossas crianças? Como resgatar nossos filhos das telas? O que uma família que está nos ouvindo hoje pode fazer para salvar seus filhos? Cuidar do sentido de vida e o significado que você tem dado para o mundo que você está vivendo. Sempre vai ter a próxima droga para consumir. Sempre vai ter a próxima propaganda de marketing para a gente ser atraído. Sempre vão vender alguma coisa para a gente pagar e dar grande valor. Como cristãos, o nosso maior valor precisa estar em pessoas. Então, eu sempre ensino isso. Pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes que coisas. Então, se a gente adotar isso como uma frase que não saia mais da nossa alma, como Jesus fez isso, vou começar um ministério. O que eu faço? Pessoas. Que ministério vai ser esse? Pessoas. De quem nós vamos cuidar? Pessoas. Pessoas são mais importantes que coisas. Quando nós desviarmos os nossos olhos das coisas inúteis, como diz no Salmo 119, 37 ou 38, e os nossos olhos estiverem nas coisas que são eternas, e aí eu poderia citar vários versículos, elevo os meus olhos para os montes, né? Eu fixo os meus olhos em Cristo, eu levo cativa a minha mente, a mente de Cristo. Então, Jesus fala muito sobre isso, sobre nós, né? Onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Quando fala dos olhos, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, quando nós olhamos para a palavra e entendemos nessa compreensão, a melhor maneira é nós começarmos a educar a nossa mente, o nosso pensamento, né? A nossa emoção, o nosso comportamento para aquilo que Cristo nos ensinou que é eterno. Então, o que é eterno é a nossa alma. Então, eu preciso
inclinar o meu espírito, o meu comportamento, o meu valor para a alma dos outros, para aquilo que é eterno. Porque, gente, vou falar uma coisa para vocês, não vai ter concorrência. Escute o que eu estou dizendo. Não vai ter concorrência. Um know-how é desenvolvido para você ficar viciado e dependente. Então, conversar com pessoas, gastar e investir tempo para eu me relacionar, vai gerar menos dopamina do que o seu celular. Não tem como, não tem concorrência. Sim. Aí eu tendo um pensamento crítico, eu vou falar, bem, isso aqui é sem concorrência. Então eu vou me fortalecer. Eu vou fortalecer as minhas estruturas para fazer o que é certo. Como diz lá em Timóteo, nos últimos tempos, homens serão amantes de si mesmos, egoístas. Diz também lá que criarão mestres para si mesmos. Instagram, eu só sigo quem eu quero ouvir. A Bíblia nos alertou sobre tudo isso. Então, quando a gente vê, a gente precisa se fortalecer, ser forte e sábio para o bem e ingênuo, simples para o mal. A palavra diz isso também. Então, o melhor jeito é, pense na sua rotina. Como estão organizados os seus horários? Qual é o horário dedicado exclusivo para o relacionamento familiar? Ai, a gente só tem meia hora, a gente só tem 1 hora. Fortaleça esse horário e dê muito valor para isso. Faça festa, faça jantar temático de sexta-feira, faça a janta da quarta maravilhosa, a segunda da pipoca, a sexta da família. Faça isso e ponha nisso um significado, um sentido tão poderoso, que isso tenha tanto valor para os seus filhos, que eles queiram muito estar com você, sentado à mesa, como diz em Deuteronômio, comendo, andando, fazendo, para que todas as outras coisas tenham um sentido de vida menor. Para a gente talvez competir com essa carga massiva de dopamina, a gente vai precisar gerar muita ocitocina, serotonina, a gente vai precisar ter vínculo, né? Conexão de verdade, porque aí se tiver conexão de verdade, tem uma força menor na conexão de mentira, né? Exatamente, e é tão gostoso, né? Quem tá ouvindo aqui, se você der um pause aqui agora nesse vídeo, pegue a pessoa que está ao seu lado e abrace por 30 longos segundos e fique quietinho, respirando assim, ó. Abrace de frente, peito a peito. Faz isso, depois volta aqui pro vídeo. Você vai ver como foi horroroso, só que não. Isso é uma delícia. Então a gente precisa dessa ocitocina, dos abraços, do beijo, do olho no olho. Mas é custoso e é justo que custe. O que vale muito custa mais. Muito bom, muito bom. Então esse é um primeiro. O que mais? Um primeiro. Então resgatar, né, a experiência no lar. A experiência no lar precisa ser prazerosa. A Bíblia, acho que tudo tá na Bíblia para mim. Eu não sei, eu vou falando aqui, eu vou lembrando de tantos versículos. Então se eu devagar pouco é porque a ciência é isso. vai descobrindo agora tá tudo as lá, verdades né? eternas. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, quer resgatar dos seus filhos? Como anda a paz dentro do seu lar? A gente fala sem gritar, a gente fala sem acusar, sem humilhar, sem invalidar. Então, eu preciso resgatar essa paz dentro do meu lar, para que seja prazeroso. Como é a justiça? Eu me coloco como mãe e pai, como advogado, como juiz de todas as causas, então eu vou produzir injustiças, porque sempre alguém vai perder. Eu preciso ser mediador, eu preciso ser pacificador, como Jesus fez. O que você quer, o que você pensa, o que é justo para você? Levar os nossos filhos a pensarem de acordo com a Bíblia. Então, por exemplo, meus filhos brigavam. Eu falava, olha, pessoas são mais importantes que coisas. O que dizem, né, João 3, não é João, é 1 João 3,18. Não amemos só de língua, mas de fato e em verdade. Como que a gente pode se amar aqui? Vamos pensar em acordos que possam ser justos para vocês dois? E aí, quando você faz isso, você é promotora da justiça e da paz dentro do seu lar, trazendo o senso crítico bíblico para fazer com que eles se conectem de uma maneira equilibrada, saudável. E depois a alegria no Espírito Santo. Se você gritar, xingar, invalidar, bater,
aquilo vai se tornando um ambiente tão inóspito, um ambiente tão escasso das necessidades essenciais humanas, e aí a gente não consegue produzir nada. Por que que a internet cativa? Porque é engraçado. Talvez a pessoa que está ouvindo isso aqui agora passa horas vendo vídeo engraçado. Pare para pensar. Como é que eu faço então a minha vida ser engraçada com meu filho? Dê risada. Dê risada de Brinque. pequenas coisas. Brinque. O livro fala exatamente sobre isso. Que a via de acesso ao coração uns dos outros é a brincadeira, é a alegria, é a diversão. Você gosta de estar em lugares onde você ri, onde é gostoso. Fala, mas eu não sou bem-humorado. Desenvolva essa habilidade, desenvolva a leveza. Tanto para a Bíblia, para Deus, quanto para a psicologia, ninguém é coitado. Ambos veem o ser humano como potente e capaz. Por isso que Deus fez uma infância longa. E por isso que Deus fez o ser humano, o ser vivo mais despreparado ao nascer. Porque só um humano torna o outro ser humano. Muito bom. E interessante, você estava lembrando que se é uma dependência, é também um vício. E todo vício tem a ver com uma fuga. Né? Você está fugindo de alguma dor, você está fugindo de algum medo, você está fugindo de algo. E quanto menos segurança, apego, vínculo, alegria, justiça, paz você tem, mais você vai carecer de algum lugar para onde você possa fugir. Nesse sentido, as redes, e os jogos, eles são extremamente atraentes, eles conseguem ser esse lugar de fuga porque eles oferecem diversão nos jogos, nas redes, nas brincadeiras, nos memes. Eles oferecem aceitação, porque ali sempre vai ter uma comunidade onde você, de alguma forma, se sinta representado, onde você veja o seu senso de justiça, de alguma forma, sendo colocado ali à prova. E vai ser um lugar onde eu fujo. Não um lugar de paz, mas talvez um lugar de refúgio, de fuga, onde eu me escondo, onde eu me isolo em muitos contextos, né? Que perigo, que perigo. Então, você falou de fortalecer esse relacionamento real, pessoa a pessoa. Pessoas são mais importantes do que coisas. Você falou sobre desenvolver essa consciência do reino de paz, justiça e alegria e transformar o lar. Que quanto mais forte for esse ambiente real, mais fraco é o ambiente digital, ou ele é menos atrativo, menos atraente, né? Eu vou até desmistificar algumas coisas, né? Porque às vezes você fala, lá não tem paz. Tem, às vezes uma criança tem mais paz jogando do que do lado do pai e da mãe, cristãos inclusive. Então, se não passar por essa autoanálise, quando o meu filho sai da tela, o que ele ouve? O que ele vê? Um pai e uma mãe emburrado, cansado, exausto, crítico, que cobra sobre tudo e associa tudo a Jesus e a Bíblia. Desculpa, que Bíblia essa família tá lendo? O jogo é um alívio. Né? O jogo é um alívio. E aí, eis o problema, né? Nós temos estatísticas, o Instituto Barna produz muitas estatísticas sobre o desvio de jovens da fé. Então, quando eles se desviam, os motivos e as causas pelos quais se desviam. Então, eles se desviam por uma igreja anticientífica, muitas vezes, por uma igreja repressora, por tantos motivos lá. Existem pesquisas que provam tudo isso. E muitos filhos se desviam da fé porque encontram uma família que não tem alegria, que não tem paz, que não tem justiça, ou seja, não tem o reino de Deus manifesto naquela casa. E aí eles começam a viver essas experiências em outros lugares, e aí eles passam a duvidar e questionar a fé. Então, culpabilizar a tela por tudo, o conteúdo ideológico por tudo, as indústrias e as big techs por tudo isso,
pode nos levar a um erro de análise. Então, vamos analisar? Ai, meu Deus do céu. O reino de Deus está na minha casa. O que é o reino de Deus? Paz, justiça e alegria. Eu vivo isso, eu oferto isso. Como é o ambiente da minha casa? Como é a oferta? Isso quem constrói é o adulto. Nós somos, não quero pôr culpa, gente. Não é culpa. Não, é responsabilidade, né? Zelo, E dedicação. Deus vai te dar essa graça. Nós temos respostas e vamos ajudar vocês até o final desse podcast para te dar respostas para tudo isso. Mas olhe, e aí um coração quebrantado e contrito, como diz a palavra, Deus não despreza. Então ore, Senhor, me perdoa. Tenho feito tudo errado. Estou pecando nisso. A gente quer viver Efésios 5 e 6, mas não pratica Efésios 4. E Efésios 4, né, diz longe de vós a gritaria, a maledicência, a discussão, a discórdia, a ira. A palavra diz irai-vos e não pequeis, no Salmo 3, consultar no travesseiro o vosso coração e sossegai. Irou, pecou, consulta no travesseiro o seu coração, pede perdão, sossega, não deixa o sol pôr sobre a vossa ira, vai lá, se acerta com o seu filho. E a gente vai ganhar mais autoridade com os nossos filhos quando a gente reconhecer essas limitações, pedir perdão para eles e gastar energia mental e emocional procurando soluções. Muito bom. O que nós vamos fazer aqui então a partir de hoje? Ninguém mais grita. Escreve lá, longe de vós a gritaria. Põe na casa espalhado. Deus mandou escrever na parede, a gente manda no papel, eu falo, né? Porque eu sei que tinta é caro. Mas Deus fala, escreve nos umbrais da porta, coloca sob testeira, escreve na parede, ata em todo lugar, até que o seu corpo faça no automático. No começo vai ser mecânico, forçado e bem esquisito. Vai ser mecânico, vai exigir força. Vai ser meio forçado, porque você está acostumado a fazer cara, boca, gritar. Seu filho vai falar, nossa, ela tá falando mansa. Papai tá amoroso, dando risada. Papai tá fazendo piada. E ó, fazer piada é diferente de ser irônico e sarcástico. Abandone a ironia e o sarcasmo. Não faça isso. Porque nós somos seres espirituais, a gente discerne, aí se sente invalidado. E aí abandona isso, então vai ser forçado. E vai ser bem esquisito, né? É bem esquisito a gente mudar o comportamento no começo. Mas dá certo, porque é aí que floresce, né? E frutifica o fruto do Espírito Santo. Muito bom, muito bom. Que maravilhoso isso. E as big techs, as indústrias todas da tecnologia estão se valendo dessa fragilidade. Quanto mais frágil é essa estrutura, esse vínculo, esse ambiente de reino de Deus dentro da casa, mais propício. É como se o terreno tivesse mais preparado para dependências tecnológicas e de todas as outras naturezas se instalarem, né? Todo produto vendido nasce de uma necessidade humana. Então, eles só vendem aquilo que os homens têm necessitado. Então, se está necessitando de espaços para conversar, bora fazer o Discord, gente. Bora criar um monte de sala de bate-papo. Se está faltando diversão, vamos criar um TikTok cheio de dancinha. Agora, o pai e a mãe não dança, não põe um louvor, não canta alto, não dá uma risada. É o espaço que a gente deixa. Aí cria um mercado bem propício para tudo isso. Meu Deus, que sério isso. Né? Que sério, Cassi. Eu tenho 2 filhos, né? Tem que idade seus Você filhos? também, 18. 18. Ah lá. Então não venham falar que eu não tô no olho do furacão. E uma menina de 10. Então eu tenho 2 mundos, né? E eu posso dizer para vocês com a maior humildade do mundo, mas a maior fé para entrar no seu coração. É possível. É possível ter uma família feliz. É possível ter os filhos brincando dentro de casa, dando risada, contando tudo e abrindo o coração. É possível viver isso. Muito bom, muito bom. E quais seriam os limites, ou de forma bem prática, assim, o que se pode permitir dentro de uma família, a partir de quando, quanto tempo, que tipo de exposição a telas, porque às vezes a gente coloca tudo no mesmo
no mesmo pacote ali, né? Em termos de limites, o que você poderia nos dizer? Eu vou me alongar um pouquinho aqui, porque assim, eu sou profissional, especialista da área. E nós divulgamos muitas informações equivocadas. Então eu falo que a pergunta mais desprovida de senso crítico é: quanto tempo meu filho pode ficar? Gente, isso não responde nada. Exato. Eu já tive, né, eu ouço muitas histórias. Crianças que em 5 minutos entraram em mais de 40 sites pornográficos. Então, pensar sobre tempo não dá conta do negócio, né? Então, eu tenho até um curso que chama Filhos e Telas, e lá eu vou dando todas essas orientações. Primeiro, tempo é importante. Por quê? Porque quanto mais tempo permanece, mais experiência vivencial naquele lugar. Quanto mais experiência vivencial naquele lugar, mais estrutura fisiológica e neurológica vai se criando de dependência daquilo. Sim. Nós somos seres imaturos ao nascer. Então a gente nasce, deixar o bebê ali e vai morrer. Porque Deus fez com propósito e de propósito. Deus fez de propósito. A vaquinha nasce e aprende a andar sozinha. O ser humano não. Ele vai precisar do outro. A lógica do reino é relacional. É uns aos outros. Guarda isso, uns aos outros. Então, Deus fez aquela infância bem longa para você repetir quantas vezes? 3 milhões, 10 milhões de vezes. E repita feliz, porque felizes são aqueles que podem adotar, gerar e viver em família. Aí, tempo. Eu preciso que ele tenha tempo comigo, porque um ser humano precisa de outro ser humano, então ele precisa viver comigo, ver expressão facial, ele precisa aprender a lidar com a ira, com a braveza, com a fome, com o sono, com a tristeza, com a alegria, com a saudade, com o equilíbrio, com a impulsividade. Ele precisa de mim, Deus me deu. Olha que maravilhoso, né? Deus viu que eu era digna de educar essas crianças para lidar com esse mundo de coisas maravilhoso. Então, olha o tempo. Depois, conteúdo. Aí fala, isso aqui não pode, não é de Deus. Não é só isso. Vamos mais a fundo. Por que o meu filho quer jogar Gang Beasts ou quer jogar, pode falar os nomes? Não sei se pode de produto. Pode. Ou Valorant, Call of Duty, Battlefield. O que meu filho quer? Então, o conteúdo não é sobre a coisa. E aí eu me irrito. É sobre a busca. Perfeito. O que não ele tá é procurando, isso? né? Porque daí vira aquele povo que cria Instagram só para denunciar o inferno. O diabo não precisa disso, gente. É o mundo sendo o mundo. A gente fica assustado, a gente fica lá seguindo o povo que fica fazendo curadoria de filme, de desenho, de livro. Isso não importa. Aí deixa eu saber o que tá. Conta pra mim o filme novo, o que você viu. A pessoa quer provar do meu senso crítico para dar para ela uma resposta. Não, a revelação de Deus é para todos os homens. Aquilo lá é o mundo sendo o mundo. Aquilo não interessa. É mais do mesmo. Cada dia vai ter um desenho ruim que vão lançar, viu, gente? E nós vamos perder muito tempo catalogando o inferno. Não caia nessa besteira, né? E não edifica, não é verdade? Não edifica. Só que o cristão consome isso. 5 estrelas, esse inferno 4 estrelas. E o cristão vive de criar conteúdo para isso, e o outro cristão mais tolo de buscar todo esse tipo de coisa. Então, vai lá e pare, olhe. Por que meu filho quer isso e não isso? Vou lá ver o que é. Eu vou ver. Eu vou olhar o conteúdo. Porque Deus deu esse filho aqui para mim. E eu, olhando isso, preciso estabelecer uma relação com isso. E eu preciso saber o que o meu filho, posto em contato com isso, gera o quê? O trabalho mais difícil do ser humano é pensar. Por isso que em Lucas 2,35, quando Simeão apresenta Jesus no templo, Simeão vai lá e diz, olha, ele veio para provar os pensamentos mais profundos dos corações.
Essa era a profecia posta sobre Jesus. E quando Jesus sobe, ele diz: eu vou deixar com vocês o meu Espírito e ele vai revelar todas as coisas. Então, o Espírito Santo em mim revela os pensamentos dos corações. Porque essa era a profecia. Então, eu tenho que olhar e ter revelação do coração dos meus filhos. De maneira amorosa, poderosa, porque Deus deu dons e talentos aos filhos. Deus te deu um filho impulsivo, corajoso. Glorifica a Deus e pensa: o que Deus tem para o meu filho? Esse impulso, essa coragem, precisa ser canalizada para quê? Talvez para estar lá com os poderosos denunciando crimes, né, e falando. Então, o conteúdo em relação ao perfil do meu filho. Perfil. Qual é a personalidade? Qual é o temperamento e personalidade? Temperamento, né? O senhor sabe, 4% só é do ser humano. Temperamento é o nosso pano de fundo. Mas como está se formando a personalidade do meu filho? Esse temperamento, nesse ambiente que ele está formando que tipo de personalidade? Colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. Os 8 bilhões de pessoas no mundo dividido nesses 4 temperamentos. Mas as personalidades são 8 bilhões de personalidades. Porque Deus vai usar cada um no ambiente que está inserido. Então você vai olhar tempo, conteúdo, perfil do seu filho e ambiente onde ele está inserido. E olhando tudo isso, você vai direcionar. Então, cuidado para não ficar no raso. Né? Olhe tudo isso e ore. E Deus vai dar, né, sabedoria, conhecimento, vai revelar. Você vai falar: é por isso que o meu filho não pode isso. E a hora que você sentar, você vai mostrar para ele que aquela é a maçã dele. Que se ele não tomar cuidado, ele morde a maçã e peca. Então você vai dizer: olha, para você, isso daqui não é bom. Por isso, discirna as vozes e as narrativas do inferno para você. Isso é tentador para você. Então fuja da aparência do mal para você. Bom. Faz sentido? Total, meu Deus. Muito, muito bom, viu? Muito bom. Muito bom mesmo. Porque realmente essa ideia do tempo, ela é extremamente reducionista, né? Ela é necessária, obviamente. É importante ter marcos temporais, mas só o tempo é muito pouco, né? Muito pouco. Aí, às vezes, a mãe fica presa nisso e ela fala: ai, deixa eu dar agora. Uma meia hora pra ele agora, porque tá dentro do que a sociedade recomenda, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. Aí já era, né? Daí... Nossa, muito sério, muito sério. E agora falando um pouco, você disse que isso tem impactos inclusive na relação com Deus, a frieza espiritual. E o que você acha que a igreja tem a ver com isso? Qual o papel da igreja nesse processo todo? Eu gosto de uma frase do Bill Hybels que diz que tudo isso nem depende, né, da pedagogia da igreja, do modelo de culto, né? Ele vai dizer que o afastamento dessa geração não é porque os cultos precisam se modernizar, a pedagogia não é do que se tem na igreja, é do que se falta em casa. Ele fala. Ele diz: o maior desafio da próxima geração não é sobre a pedagogia da igreja ou o que se tem na igreja, mas é do que falta em casa. A igreja, ela é uma instituição social, ela é uma instituição importantíssima, onde nós convivemos entre irmãos, onde nós nos aquecemos, onde nós nos fortalecemos. Eu tenho um curso que chama Gigantes da Fé, e eu falo de alguns tripés para tornar filhos gigantes espirituais. Então eu uso toda essa estratégia, né, da psicologia, da pedagogia, para oportunizar esse ambiente, essas experiências. Então, a pessoa tem lá a televisão. Do lado da sua televisão tem o quê? Aí a mãe decorou a casa.
ela arrumou toda a casa, ela quer a sala decorada. Na minha casa não, do lado da televisão tem uma pilha de devocional, uma pilha de jogos, tem Bíblia espalhada em todos os ambientes, porque o ambiente vai formar os meus filhos. Então, a igreja é esse ambiente, e nesse curso eu falo sobre tudo isso, é a igreja. A igreja é onde os nossos filhos vão se inserir socialmente, onde elas vão conviver entre pessoas que têm os mesmos valores, princípios, onde eles vão viver experiências poderosas, de experiências com Deus também lá e dentro de casa. Então, a igreja ela tem um papel fundamental para fomentar esse conhecimento, abrir espaços de diálogo, de discussão, de conversa. Veja, isso aqui é pago, ofertado, criado e feito por uma igreja. Então a igreja ela tem esse papel e essa função social de tudo isso. Agora, o homem que deposita a esperança da educação dos seus filhos na igreja, né, não está entendendo a Bíblia, porque Deus criou a família. Tudo começa na família. Então a igreja ela vai fomentar, ela vai oportunizar, ela vai abrir espaços, ela vai criar sim currículos que falem sobre isso. Então quando a gente tem uma editora cristã que abre espaço para a gente produzir um livro que fale de ciência e espiritualidade, como hoje você faz na área da saúde mental, é importantíssimo, porque o Senhor vai trazendo novas revelações para novos tempos. Isso é ser profeta. Sim. Os profetas, eles discerniam os tempos e eles se antecipavam aos tempos, né? Eu, por exemplo, falo sobre isso há mais de 10 anos. Então, tudo parece tão novo para quem está aprendendo agora. A gente está lá, às vezes, como profeta. Falando, interessante cuidado. Isso, né? O profissional de saúde tem um papel profético. Profético. Ele discerne o tempo. Ele discerne o tempo, ele discerne as pessoas dentro desse tempo, desse contexto. Então, a igreja tem o papel de abrir espaços, né? Meu pastor, ele fala assim, olha, eu sou pastor, você é mestre, então eu vou abrir espaço para isso, cada um vai ocupando o seu papel. Então a gente ensina, o pastor vai lá, arranca carrapicho, cuida, abraça, aconselha, trata, não é verdade? Porque a gente é limitado. Então acho que eu vejo a igreja como esse papel importantíssimo e unindo seus membros dentro desse mesmo objetivo, ter um impacto social relevante. Então, a igreja ela tem que ser aberta para fora, né? Dentro nós vivemos tudo aquilo, compartilhamos o mesmo objetivo. Aí fica a lição boa e ruim de Gênesis 11 da Torre de Babel, né? Diz lá que eles tinham a mesma língua e o mesmo propósito. Então, tudo que eles quisessem fazer aconteceria. Desçamos e os confundamos. Foi isso que Deus fez. Então, como igreja, se nós estivermos unidos nesse mesmo propósito, a gente vai levar as boas novas a toda a sociedade. Porque, como eram os adesivos da década de 80, Cristo é a resposta. Muito bom, muito bom. Muito bom. Cássio, fala um pouquinho do livro, como é que ele está estruturado, e a gente vai deixar o link aqui para o pessoal poder adquirir, mas queria que você falasse um pouquinho do livro e falasse um pouquinho dos seus cursos também. Você citou aí 2 já, porque eu não tenho dúvida que é necessário demais. O seu trabalho, seu ministério é profético. E é um serviço valiosíssimo para o corpo de Cristo e para a nossa sociedade. Então fala um pouquinho do livro e dos cursos para quem quiser mais informação. O livro, né, ele veio dessa necessidade. Na verdade, esse eu escrevi pela editora Vida. Eu tenho outros materiais que eu fiz pela minha própria editora, que é a caixinha… Fala dos outros materiais, a caixinha. Gente, é maravilhoso. Depois eu posso mostrar para vocês em casa a caixinha de promessas ali para fazer com as crianças, em casal. Eu tenho um pezinho na desatenção, eu esqueci de trazer. Mas é a caixinha Bença Pai, Bença Mãe, a caixinha Bênçãos de Casais e uma caixinha de promessa, que chama Nem Só de Pão. Para mim, a resposta é tudo que a Bíblia nos ensina. Só que a gente, às vezes, ouve o culto, ouve a palavra e a gente vê, às vezes, aquilo num lugar espiritual transcendente, esquece de voltar para casa e se tornar
prático. Então, o livro Resgate os Filhos das Telas, né, como os outros materiais, ele tem o objetivo de tornar a Bíblia prática. Se tem algo assim que queima no meu coração, é que a gente seja praticante, diariamente praticante da palavra. Se a palavra fala para não gritar, eu não vou gritar. Se a palavra fala para eu andar mais 1 milha, eu vou andar. Se a palavra fala que é para eu falar manso, então eu preciso corrigir o meu tom de voz. Se a palavra fala para eu educar, eu preciso ensinar e não ameaçar. Então, o livro ele vem com essa proposta. Óbvio que o começo todo do livro traz a parte teórica, porque sem conhecimento não tem como o pai aplicar. E é muito embasado, né? Muito fundamentado cientificamente, com muitos estudos, muita definição. E muito prático. Que livro lindo, viu? Prático. Lindo. Olha, gente. Eu trago dados científicos, eu trago artigos os mais atuais, eu trago… E tendo essa referência bibliográfica, depois as pessoas podem ler mais. Eu trago notícias de jornais para que se tenham dados sobre a realidade, né? E aí eu coloco 21 competências para trabalhar com as crianças. Então, raciocínio lógico, linguagem, comunicação, atenção, percepção visual, tá tudo aqui. Raciocínio, coordenação motora fina, grossa, organização espacial. E do lado eu coloco lindo. Quais as brincadeiras fazer. Por exemplo, atenção concentrada, que é uma competência. Exemplo prático para você fazer. Jogo da memória, quebra-cabeça, caça-palavras. Memória de trabalho, que é uma outra competência. Sequência de números, recontar história, jogo de sequência de imagens. Que lindo isso aqui. É lindo. Cássio, e é que eu não… Assim, dá para falar tanta coisa. E aí, a gente divulga também jogos de tabuleiro. Coloque os jogos de tabuleiro. Eu não gosto de jogar. Gente, então seu filho vai jogar no computador. Por isso que… Para a psicologia e para a Bíblia, todo homem é um ser competente para adquirir habilidades. Cássio, você já tem um jogo de tabuleiro cristão, assim, com versículo bíblico, que correlaciona as emoções com texto bíblico, para fazer ali no tabuleiro? Não, eu tô criando Vamos isso. Fazer um desses? Vamos. Eu tenho até pronto alguns materiais, mas eu preciso ter, né, organizar tudo isso com a minha família também, porque eu falo muito isso. Às vezes as pessoas me veem ali no Instagram e podem achar que aquilo é uma utopia. Não é. Eu quero dar esperança para vocês de que é capaz. Então eu produzo, eu gosto de produzir, produzo menos porque eu também cuido muito lá da minha casinha, né? Senão seria uma hipócrita, eu falo. Falar do que eu não vivo. Quem convive comigo sabe que eu vivo muito isso. Então eu divulgo muitos jogos, tem muitos já no mercado, inclusive. Mas eu desafio esses produtores a fazerem numa qualidade poderosa. Porque, gente, posso dar até um parênteses? O filho vai lá, ele entra num PS com um gráfico último tipo, com um console maravilhoso. Aí vai comprar um jogo cristão, papel de 100 gramas, que rasga fácil. Não dá, gente, não dá. Então tem que fazer de qualidade. E o cristão precisa comprar sem ficar, de muquiranice. Por quê? Porque a experiência de jogo do seu filho importa. Todo mundo quer o que é coisa boa. Isso não é mas é para parar, para pensar. Então, dê coisas boas também de qualidade. E aí jogar o jogo do tabuleiro. Tem muito jogo de tabuleiro. Além de dama, trilha, ludo, tem um mercado hoje de board games muito forte. Eu sou super adepta do board games, as pessoas podem ver lá no feed também. Eu divulgo muitos jogos de várias outras empresas e eles gostam. Qual é o mais difícil nisso tudo? Sabe o que é? Tirar você do seu comodismo para jogar. Então, tirar o pai e a mãe desse lugar. Às vezes, tirar o pai e a mãe do celular. Do celular para jogar. Então, eu falo sobre a arte de brincar aqui no livro. Nossa, que eu falo sobre as 20 competências. E no final, eu coloco 30 atividades para fazer. Nossa, que Então, por demais. exemplo, a atividade 25 é um bingo. Pega lá no computador, imprime. Por exemplo, você vai viajar. Eu vim de Campinas aqui para Bragança Paulista. 1 hora de viagem, vamos supor que eu trouxesse minha filha. Imprime lá umas cartelas,
Placa de velocidade, placa de lugar, rodovia, pássaro, jacaré, posto de gasolina. Cria umas tabelas de bingo, dá na mão dos filhos e fala: quem chegar no destino com isso mais marcado, o bingo ganha alguma coisa. Nossa, que legal. Então, parar de reclamar, parar de… E só dizer não faça, mas faz o quê, né? Exato. Não fica no celular, tá? E vou fazer o E vou quê? fazer o quê? Então tire o filho e oferte outra coisa, né? Que é a pedagogia de Deus. Deus, quando viu Eva pecando, ele estava lá, ele viu, ele é onipresente. E ele não chegou. O quê? Como assim, Adão e Eva? Né? Ele não chegou. Já pro quarto de vocês agora! Né? O que é essa folha de figueira que não serve pra nada? Né? Deus viu e perguntou: onde vocês estão? Gente, usa a pedagogia de Deus. Chega perguntando, finge que você não viu. Vai devagar, deixa o filho abrir o coração. E a hora que você vê que a filha de folha de figueira não presta, vai lá, faz o seu sacrifício também e dá uma roupa de pele que dura por mais tempo. Foi isso que Deus fez. Deus falou: né? Vão sofrer com a folha de figueira e passar frio agora. Né? É o que o pai e a mãe faz. Isso não é a pedagogia divina. Pedagogia divina é: vem cá, eu vou te dar algo melhor. Vou te dar algo, eu vou te afastar aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal, inclusive da vida. Anjos, por favor, dá uma protegida, mas eu vou continuar falando com Caim e Abel. Uau, que lindo isso. Isso é muito poderoso. O que os pais fazem? De Deus. Quebra o vínculo, provoca, invalida, impõe castigo, violência, intimida, sofrimento, gera mais medo. E ali a criança fica assim, ó. Mais medo, mais fuga. Porque ela não tem neurônio, ela não está pronta fisiologicamente, funções executivas terminam por volta dos 25 anos e a mielinização de neurônio, responsável pela velocidade de processamento de informações, termina com quase 30 anos. E aí eu te pergunto, quando Jesus começou o ministério dele? Interessante 30 isso, né? anos, até Deus esperou 30 anos para começar o ministério de Jesus. Então espere o tempo que for necessário para os seus filhos amadurecerem, porque isso é divino, isso é bíblico, e nós vamos aprender com isso. Nossa, que lindo isso. Deus esperou 30 anos. Deus podia falar: nossa, 12 anos, ele já está até pregando dando aula no aqui templo. pros mestres. Vamos adiantar esse negócio aí. Não, Deus esperou para que ele estivesse pronto. Porque Deus não faz as coisas fora da sua própria criação. Então, se Deus nos criou seres imaturos ao nascer, e para precisarmos uns dos outros, então vamos fazer certinho. Uau. Daí tem tudo. Ó, gente, que livro maravilhoso. Tem um guia de atividades aqui que, se fosse só o guia de atividade, já valia o livro já. Ó, caça ao tesouro, jantar temático. E aí tem a descrição de como fazer, como qual material vai precisar, qual material vai usar, teatro de bonecos, perguntas e respostas, piquenique, pulseiras, plantar, memorização, jogo da memória, torre, pintura de camisetas, festa com música, gincana, contação de história, enfim, tem muita coisa incrível que são possíveis, são baratas, são extremamente acessíveis para qualquer família, basta vontade, basta disposição de fazer. E aí nos cursos a gente ensina isso. Aí tem os Gigantes da Fé, que é um curso que eu ensino a tornar o ambiente, todos os recursos propícios para fortalecer essas redes neurais, né, de fé mesmo, como eu falo. Então, por exemplo, você está andando na rua, vai estacionar o carro, os homens vão parar de reclamar no trânsito.
ora e fala, Deus vai preparar aquela vaguinha. Deus vai preparar. E quando Deus prepara, porque Deus tem interesse, você vai falar, viu como Jesus nos ama? Isso são experiências que vão marcando na memória de longo prazo. Vão lá, né? O hipocampo dá aquela ajudada, fortalece. Isso vai tornando os filhos gigantes de fé. Aí tem esse curso, tem o Filhos e Telas, que é específico sobre isso. Tem a mentoria Filhos Blindados, onde daí eu já falo sobre tecnologia, onde eu falo sobre más influências, desenvolvimento da infância e adolescência, são vários módulos, né? Adoecimento mental, então TDAH, TOD, vários transtornos que a gente passa, ansiedade, depressão, uma caixa de ferramentas para aplicar algumas técnicas, e elas têm mentorias ali comigo nos meses para ajudar nesse raciocínio clínico. Então elas vêm, elas contam, são vagas limitadas, porque daí o interesse é cuidar dessas pessoas, e aí elas trazem e eu vou ajudando elas a entenderem tudo isso que eu falei para aplicar na casa, né? Muito bom, muito bom. Ó, então nós vamos deixar o link do livro para você adquirir. E o Instagram da Cassi é @CassiTardivo. Ponto tardivo. Cassi.tardivo. Cassi com dois S, né? CASSI.tardivo. Então você precisa ir lá acompanhar. Aí acessa lá tudo que você puder, acompanha tudo que você puder, participa dos cursos, porque eu tenho certeza que é um investimento, como eu estava dizendo aqui. Abre a mão, porque investir na família não é gasto, é herança, né? As pessoas às vezes falam, né? É caro, né? Caro é perder os filhos pro mundo. Meu Deus. Caro é perder um filho para vício. Caro é isso. O resto, gente, é onde você põe lá valor. Caro, vai ver quanto custa resgatar um filho da frieza espiritual. Né? Não só financeiro, quanto custa você tirar um filho daquele lugar. Quanto custa você orar dia e noite por uma pessoa ser salva? A promessa existe. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Como diz em Atos 16:31. A gente ora por isso. A gente crê que educa no caminho e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é uma promessa, né? É uma palavra que está lá. Mas precisa, né, investir tempo, energia psíquica, emocional, pensar, olhar os filhos, vai custar de nós a vida acontecendo, né? Por isso que falo, olha, todo dia, toda hora, enquanto você estiver fazendo qualquer coisa, seja intencional. Muito bom. Cassi, meu Deus, tô com o coração queimando aqui. Amém. E tenho certeza que quem está nos acompanhando lá também, com temor mesmo de Deus, diante dessa nossa responsabilidade. Queria te agradecer pelo seu ministério, pelo livro, por tudo que Deus tem feito através, pelo papel profético mesmo que você tem exercido nesse nosso tempo. E eu oro para que o Senhor aumente cada vez mais o som da sua voz e te dê graça, recurso, visão e provisão para tudo que está aí dentro do coração. E em breve a gente falar sobre o jogo de tabuleiro aí, que vai sair, que vai ser revolucionário, vai ser uma bênção. Eu quero muito, tenho isso no meu coração também. Quem sabe Deus não dá graça pra gente juntar as forças aí e fazer algo nesse sentido, né? Mas, gente, ó, você precisa mesmo, de verdade. Isso aqui é utilidade pública. Você precisa compartilhar esse conteúdo aqui em todos os grupos que você. Agora, isso é um bom uso da tecnologia. É pegar esse tipo de conteúdo e mandar lá em todos os grupos. Grupo da igreja, da célula, da família, do trabalho. Manda lá para todo mundo. Curte o vídeo aqui para que o próprio YouTube recomende ele para mais pessoas. Esse é um excelente vídeo para você assistir em família também. Chama todo mundo aí. Você assistiu sozinho agora? Chegando em casa, você vai lá, fala, hoje nós vamos ter um programa aqui de família. Bota o podcast na TV ali da sala e todo mundo, vamos assistir junto, porque tenho certeza que vai abençoar a sua família, a sua casa. E se você ainda não é inscrito aqui no
Dizascope, se inscreve para você também não perder nada. Vai lá acompanhar a Cassi também lá no Instagram e seguir todas as publicações dela, porque isso vai te abençoar muito. Beleza? Combinado? Então espero vocês no próximo Divinamente Podcast. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração e que saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo. Obrigado, Cassi. Imagina. Deus abençoe.